Porque aí, já mais à frente, o regime militar tinha um negócio chamado Cobra, que era uma indústria nacional de... havia um nacionalismo na ditadura militar que não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. Então, havia... Porque o governo Bolsonaro, os militares são traidores, né? Eles vendem o Brasil e entregam. É diferente da ditadura. A contradição é interessante. Eu fico vendo os que estão no Planalto, evidentemente, não estou me referindo a todos. A ditadura militar é ultranacionalista e estatista. O governo Geisel estatizou, quase que estatizou a economia brasileira. É por isso que você fala que era meio socialista, porque o Estado era inchado. Era no sentido de você ter um Estado forte, reformista, modernizador, mas autoritário, né, em termos políticos e tal. Então, e nacionalista. E anti-americano. No governo Geisel, que é o quinquênio 7479, anti-americano. Anti-americano. O Geisel, tanto que o Brasil é o primeiro país que reconhece Angola no momento que é um país comunista. Hein? O MPLA, Agostinho Neto, dominava Luanda, tal. O primeiro país é o Brasil. Mas tinha um flerte com o socialismo? Não. Mas é a chamada... o pragmatismo responsável à política externa e independente. Seguia uma ideia que vinha lá do início dos anos 60, mais ou menos, no governo Jânio Quadros, que dura tão pouco. O ministro era o Afonso Arinos de Melo Franco, grande intelectual, foi a política externa independente. Você pode dizer que chama pragmatismo responsável à política do Ernesto Geisel, o ministro era Azeredo da Silveira, porque a questão, o Brasil externo vai defender os interesses do Brasil. Então, por exemplo, restabelecer relação com a China. O Brasil não tinha relação diplomática com a China, a República Popular da China. Foi o governo Geisel. E aí você tinha de romper, que era a China obriga, com Taiwan, com Formosa e tal. Pô, nós precisamos ter relação com a China, pô. A China é um gigante. Acordo nuclear com a Alemanha Ocidental. Na época a Alemanha era dividida em Alemanha Oriental e Ocidental. E aí o Brasil queria entrar dominar a tecnologia nuclear. Isso teve resistência Angra, dos Estados Unidos. Aí vem Angra. Aí tem o reconhecimento de Angola. Em suma, você tem uma política externa independente que defende os interesses nacionais. Não. É diferente desse. O Bolsonaro olhou pro Trump e falou, eu te amo. Falou, I love you. O Trump não entendeu. Porque o Trump falou assim, mas pera um pouco, esse cara é doido. Né? É muito servil. Ele mandou um I love you, é verdade. Aí o sujeito, com aquele cabelo fantástico, com aquele topete, falou assim, mas laranja. Esse cara é muito servil, porque já tem gente que é servil aos Estados Unidos, mas igual o Bolsonaro, que é o presidente mais servil, mais traidor da história do Brasil, o cara se ajoelhou pro outro. Então, isso não ocorria, porque no governo Geisel é ao contrário. Tanto que o governo, na época, uma parte do governo Carter, há uma série de incidentes diplomáticos entre o Brasil e os Estados Unidos, tal. O Brasil rompe o acordo militar com os Estados Unidos também no governo Ernesto Geisel. Então, isso só para mostrar como que a nossa história, primeiro, é desconhecida, segundo, é complexa, terceira, não é fácil entender a história do Brasil, porque o regime militar, ao mesmo tempo que tem todo esse autoritarismo, essa tragédia de tortura, prisão, desaparecimento, e isso tudo ocorreu mesmo, no campo econômico, você teve um processo de expansão econômica nunca vista na história. Por exemplo, o milagre, o Brasil crescia 12% ao ano, chegou a crescer 13% ao ano. É uma loucura. Aí é uma enorme expansão. Aí tem a ver com o gênio econômico que é o Delfim Neto, né? Delfim Neto, ele era genial. Genial, tá vivo ainda, com 93 anos. Dá pra conversar com ele? Então, eu entrevistei várias vezes ele no meu canal. Era uma figuraça. Né? É uma figura, tem uma capacidade analítica fantástica, tem uma biblioteca que ele doou para a FEA, Faculdade de Economia e Administração. Ele tem acho que tem mais de 80 mil títulos, uma coisa fantástica tal. E conhece muito teoria e história econômica. Os militares, então, tinham essa vantagem de colocar uma pessoa técnica, uma pessoa que entendia do negócio. Ele foi ministro da Fazenda do Costa Silva e do Médici, depois no governo Figueiredo, aí já a situação era outra, passou pela agricultura, depois foi para o planejamento, mas aí a situação econômica era complicada. Mas o regime militar, as contradições desse regime, né? Porque também você tem os 5 presidentes militares, os 5 não foram iguais também. Houve modificações na política econômica, na política externa desses 5 presidentes. Eu estou falando em Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, tal, que foi o Figueiredo governou por 6 anos, foi o único que governou. Né? Então, e ver as contradições. Isso não tem nada a ver com essa caterva que está aí no Palácio do Planalto, essa malta que desconhece, não tem projeto, porque o